Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos. Está no ar mais uma edição do JR 23. E a partir de agora, muita informação, as notícias da nossa região, os principais destaques do Brasil e também do mundo. Você fica sabendo na edição de hoje. Confira alguns dos destaques do JR 23. Em 2024, São Paulo somou quase 12 mil acidentes e 57 mortes no setor, um recorde. A cada 47 minutos, um operário se acidenta. A maioria segue na informalidade. Além dos consumidores, o prejuízo pago pelas empresas passou de 45 milhões de reais somente no ano passado, quando foram registradas mais de 28 mil ocorrências de furtos de cabos em todo o Brasil, resultando em cerca de 88 mil interrupções no serviço. Os dados são da Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica. Para evitar essas taxas que acabam encarecendo o preço dos produtos, muitos comerciantes preferem outros meios de pagamento. Compras feitas usando dinheiro em espécie ou via Pix, por exemplo, não tem nenhuma cobrança adicional. E ainda no mundo da bola tem os destaques para você que nos acompanha. A rodada do Campeonato Brasileiro que agita este meio de semana, a 16ª rodada, Campeonato Brasileiro. O Corinthians tem um duelo difícil, perdeu o clássico na última rodada e encara nada mais nada menos do que o líder do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro, nesta quarta-feira. Tudo isso e muito mais a partir de agora no JR 23. O importante é chegar. Respeite os limites de velocidade. Se não por você, por quem você ama. Por onde passam, os incêndios florestais costumam deixar um rastro de destruição, e os efeitos para os animais silvestres podem ser devastadores. O fogo altera o ambiente natural das espécies, prejudicando a procura por abrigos, alimentos e até parceiros reprodutivos. As espécies que se abrigam em lugares específicos, como tocas subterrâneas ou ninhos em árvores, são diretamente afetadas. As áreas atingidas por grandes queimadas costumam demorar muito tempo para se recuperar, dificultando a recolonização e reduzindo algumas espécies nativas. Em casos graves, os incêndios podem levar até mesmo à extinção de espécies inteiras, especialmente as mais lentas, como alguns insetos, répteis e anfíbios, que não conseguem fugir rapidamente. Já os animais que conseguem sobreviver têm que lidar com outros tipos de ameaça, como predação por espécies invasoras e a competição por recursos, que se tornam escassos. Ah, e se você avistar uma fumaça suspeita, informe imediatamente as autoridades. Faça a sua parte e proteja o meio ambiente. E lembrem-se, a defesa civil somos todos nós. Você imagina qual é a casa mais perigosa do mundo? Pode ser a sua. 75% dos criadouros do mosquito da dengue estão nas residências. Proteja sua casa do perigo. Elimine a água parada de pneus, garrafas, limpe as vasilhas dos pets e não use pratos em vasos. São Paulo, são todos contra o mosquito. Estamos de volta com o JR 23, um problema grave que a gente sempre fala aqui no JR 23 e a polícia, tanto civil como militar, tem trabalhado no sentido de combater o furto de fios elétricos que muitas vezes vão além da interrupção de energia, mas geram mais prejuízos também ao setor comercial e principalmente também aquelas pessoas que acabam tendo o serviço interrompido. Só que esse é um problema que acontece não só na nossa região, mas em todo o Brasil. Tem números que foram divulgados recentemente. Os furtos acontecem quase sempre de madrugada. Essas imagens mostram a ação dos criminosos nos arredores do Distrito Federal. Em menos de 4 minutos, a dupla chega, analisa o local e arranca os cabos recheados de cobre, metal que é retirado e revendido pelos bandidos.
Já nessa quadra, no centro de Brasília, a fiação é quase toda subterrânea. Mesmo assim, pelo menos 8 furtos foram registrados nos últimos 2 anos. Os moradores concretaram a base dos postes e soldaram as tampas das caixas de fiação, mas ainda sofrem com a falta de energia provocada pela ausência dos cabos. Geladeira, freezer, adegas, né? Até computadores. Com esse pico, né, a energia é muito forte e acaba queimando. E sem contar também o período que a gente fica sem energia, que é em torno de 7 a 8 horas para retornar esse serviço. Além dos consumidores, o prejuízo pago pelas empresas passou de 45 milhões de reais somente no ano passado, quando foram registradas mais de 28 mil ocorrências de furtos de cabos em todo o Brasil, resultando em cerca de 88 mil interrupções no serviço. Os dados são da Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica. Segundo a ANEEL, 60% dos crimes estão concentrados na região sudeste. Depois vem o nordeste e o sul, ambas com 17% dos casos. E o restante no centro-oeste e no norte do país. Para que a energia possa ser restabelecida, é executado um serviço de alta complexidade com a reposição dos materiais furtados. Por isso, o tempo de reparo depende do estrago deixado pelos bandidos e pela quantidade de material roubado. Se sancionada, a pena para o furto do material pode chegar a 8 anos de reclusão. Também terá punição maior quem receber, comprar, guardar ou vender o material roubado. E ainda também um outro grave problema que é registrado e que vem chamando a atenção das autoridades é com relação aos acidentes de trabalho. Dia 27 agora tem a data que marca, né, a data comemorativa de alerta, na verdade, para que as pessoas tomem cuidado, usem equipamentos de segurança e, ao mesmo tempo, temos aí a reportagem que mostra os números dos acidentes de trabalho que continuam matando. Só na construção civil foram 57 mortes. É o setor que lidera esse tipo de acidente no trabalho. Em 2024, São Paulo somou quase 12 mil acidentes e 57 mortes no setor, um recorde. A cada 47 minutos, um operário se acidenta. A maioria segue na informalidade. O estado teve ainda 467 trabalhadores resgatados em 2024, a maioria em oficinas de costura, obras irregulares e trabalho doméstico degradante. No mesmo período, o Brasil ultrapassou 742 mil acidentes de trabalho, com cerca de 598.764 notificações relacionadas ao trabalho, revelando afastamentos, invalidez e mortes em patamares alarmantes. Esses números são reflexos de uma crise sem precedentes na fiscalização trabalhista. Apenas 3% dos estabelecimentos brasileiros foram fiscalizados. Hoje, a cada 46 segundos ocorre um acidente de trabalho no país, e a cada 3 horas e 30 um trabalhador perde a vida. A construção civil lidera os acidentes fatais em São Paulo. Somente em 2024, o setor registrou 11.987 acidentes com 57 mortes. Isso representa um aumento expressivo frente aos 10.725 acidentes e 52 mortes em 2023. No primeiro quadrimestre de 2025, já ocorreram 4.010 acidentes, com 15 mortes, equivalendo a um acidente a cada 47 minutos. O segmento de construção de edifícios contabilizou 2.590 acidentes e 12 mortes em 2024. Entre as principais causas estão quedas de altura, responsáveis por aproximadamente 30% das mortes no setor, agravadas pela informalidade que chega a atingir até 60% dos trabalhadores da construção civil. O intervalo rápido e na sequência tem mais notícias no programa de hoje. A turma do fundão pode. E quem senta na frente, é claro que pode. Anda de skate? Pode. Mas se é de namoro, pode também. Só não pode ficar sem fazer nada. Ao completar 16 anos, você já pode ajudar a salvar vidas. Não deixe para depois o que você pode fazer agora. Procure um dos postos da ProSangue e seja um doador de sangue. Salve uma vida hoje. Convide seus amigos. Vamos ser os doadores do amanhã. Ô, Su,
Você está acostumado a me ver aqui contando uns caos, umas piadas, fazendo o povo rir, né? Pois então, mas hoje aqui a prosa é séria. O Hospital do Câncer de Franca é um lugar onde a coisa é pra valer mesmo. Lá é sério. Lá eles tratam de câncer de bebê, de jovem, de adulto e de idoso. Como nós falamos na roça, de uma mana caducando. Eles acolhem todo mundo. E é por isso que eu tô aqui, pra modo de pedir a sua ajuda. Vamos ajudar o Hospital do Câncer de Franca e cuidar de quem precisa, senhor. Então, meu povo, bora doar, que ajudar é coisa séria, mas não precisa ser sem graça também, né? Bora fazer esse bem acontecer, mexer o doce pra não azedar, bora pra riba que pra baixo é contramão. Então partiu ajudar o Hospital do Câncer de Franca. Seja um parceiro do bem, senhor, porque ajudar é sempre uma coisa boa. Né não? Acontecido. Uma nova opção, dinâmico e diversificado, uma multiplataforma em serviço da informação, notícias, entretenimento e variedade. O que você precisa saber para começar o dia, na velocidade do tempo, a informação que vai de encontro com seu interesse. www.portaldefranca.com.br. Estamos chegando ao final do mês de julho, mês número 7 do ano, e as temperaturas também devem mudar aí para os próximos dias. Após uma sequência de dias frios e amenos, Franca deve enfrentar uma semana de calor atípico para esta época do ano. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, a cidade já registrou sua maior máxima do mês no último dia 13, com 26,6 graus Celsius, marca que deve ser superada nos próximos dias. Segundo o Climatempo, os termômetros devem subir ainda mais. A máxima pode chegar a 28 graus Celsius, com mínima de 13 graus Celsius. Também sem registros de precipitações. O calor deve se intensificar no fim de semana, com previsão de tempo seco e temperaturas próximas dos 30 graus Celsius, as mais altas do mês até agora. A mínima também deve subir, superando os 17 graus Celsius. Veja a previsão detalhada. Sexta-feira, mínima de 17 graus Celsius e máxima de 28 graus Celsius. Sol com muitas nuvens e períodos de céu nublado sem chuva. Sábado, mínima de 18 graus Celsius e máxima de 29 graus Celsius. Sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer, sem previsão de chuva. Domingo, mínima de 19 graus Celsius e máxima de 29 graus Celsius. Sol entre nuvens, tempo firme durante todo o dia. Que o brasileiro paga muito imposto, isso não é novidade para ninguém. São quase 6 meses trabalhando só para pagar a alta carga tributária. Novos estudos sobre essa questão vêm sendo feitos e foram apresentados recentemente. Tudo do IPEA vai no mesmo sentido do projeto apresentado pelo governo federal e aprovado ontem pela comissão que trata do tema na Câmara dos Deputados, mas considera cenários diferentes para alcançar a justiça tributária. A pesquisa propõe um imposto mínimo de 14% para quem ganha mais de R$50 mil por mês, e não 10%, como foi aprovado na Câmara. A cobrança teria potencial para gerar até R$145 bilhões aos cofres públicos por ano, valor quase do tamanho do orçamento do Bolsa Família. No geral, a proposta do IPEA é mais abrangente que o projeto discutido no Congresso. Defende que a alíquota deve incidir sobre a renda total, o que inclui contribuições previdenciárias, dividendos e outras fontes atualmente isentas. A proposta do IPEA aumentaria a atual arrecadação do imposto de renda pessoa física de 3,1% para 4,3% do PIB, o que ainda estaria abaixo da média de 8,5% dos países de economias avançadas da OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico.
Nós já falamos aqui no JR 23, ainda destacando sobre economia, sobre relações de consumo, sobre o método de pagamento mais utilizado no Brasil, que é o Pix, mas vem sendo alvo de discussões em relação à fiscalização do modelo utilizado no país. Leandro vende lanches nesse trailer em São Paulo. Ele aceita pagamentos com cartões de crédito e débito, mas sabe que tem taxas. Do débito, mais ou menos 0,8. No crédito, mais ou menos 2,5, 2,8, mais ou menos. Exato eu não tenho, porque eu nunca fiz essas contas para não passar nervoso. Sempre que o consumidor paga com cartão de débito ou crédito, parte do valor da compra é destinada ao serviço das maquininhas, que envolve a bandeira do cartão, o banco emissor, a empresa que processa o pagamento e outros agentes. Em geral, se você for pagar alguma coisa à vista num cartão de débito ou de crédito, você vai ter uma taxa ali para pagar. Vai estar um descontinho ali de 3 a 5% mais ou menos. E tem um detalhe a mais: quanto mais o dinheiro circula, maior o valor deixado nesse sistema. À medida que eu compro com o cartão, o empresário compra do fornecedor com o cartão, o fornecedor compra do outro fornecedor com cartão, o que era R$100 no início vira 92, 91, né? O dinheiro vai ficando pelo caminho nessas taxas, vai indo para o mercado financeiro para quem detém aí os meios de pagamento aí da parte de cartão. Para evitar essas taxas que acabam encarecendo o preço dos produtos, muitos comerciantes preferem outros meios de pagamento. Compras feitas usando dinheiro em espécie ou via Pix, por exemplo, não tem nenhuma cobrança adicional. Em 2020, quando o Pix foi lançado, as modalidades de crédito e débito somavam 47% do número total de transações. Hoje, o Pix responde pela metade delas e os cartões de crédito e de débito por 25%. Em reais, no primeiro trimestre deste ano, o Pix movimentou 7 trilhões. Já os cartões de débito e crédito movimentaram quase 1 trilhão. Na prática, o comerciante já sentiu essa vantagem. O Pix cai também na hora. E o débito é um dia após. Você paga hoje, só vai cair na sua conta amanhã. Entrou na maquininha, você só começa a perder. Intervalo rápido e na sequência as informações do mundo da bola para você que acompanha o JR 23. A gente sabe que com paixão não se brinca. Afinal, o futebol é nossa história, escrita todos os dias. A gente entende bem desse sentimento. E trabalha o ano inteiro para fazer o futebol acontecer. Com profissionalismo e respeito. Futebol a gente leva a sério, mas leva com paixão. Porque assim como os milhões de torcedores do nosso futebol, a gente também é fanático. Fanáticos por futebol e por tudo que ele representa. Fanáticos que acordam todos os dias com o propósito de viver e alimentar essa paixão. Uma paixão que movimenta cidades, muda hábitos, une famílias, amigos. Fanáticos que abraçam desconhecidos na hora do gol, que choram uma dor única na derrota, que dançam, sorriem, pulam, cantam e comemoram como nunca aquela vitória. Um estilo de vida que só os fanáticos entendem e respeitam. Tudo pelo futebol. Federação Paulista de Futebol. Fanáticos por futebol.
uma nova opção. Dinâmico e diversificado. Uma multiplataforma em serviço da informação, notícias, entretenimento e variedade. O que você precisa saber para começar o dia. Na velocidade do tempo. A informação que vai de encontro com seu interesse. www.portaldefranca.com.br. Meio de semana e tem Copa do Brasil só no final do mês, né? Tem Campeonato Brasileiro na 16ª rodada. E o Corinthians, que perdeu para o São Paulo na rodada anterior, já tem um duelo difícil nesta quarta-feira, amanhã, contra o líder da competição, a equipe do Cruzeiro, Thales Rodrigues. Está tentando uma recuperação, jogo difícil. Boa noite para você, Thales. Boa noite, Samuel, e também para você que acompanha aqui o JR23 na tela da TV que mostra você. O Corinthians busca recuperação no Campeonato Brasileiro após aí a derrota no Clássico diante do São Paulo. E uma boa notícia pode ajudar o time de Dorival Júnior, o retorno do lateral direito Mateuzinho. Sendo assim, o jogador será a opção para o confronto contra a equipe do Cruzeiro, marcado para essa quarta-feira, dia 23, às 7h30 da noite, na Neoquímica Arena. Cabe ressaltar aí que Mateuzinho cumpriu a suspensão na última rodada e acabou ficando de fora aí da equipe que foi derrotada por 2-0 no Morumbi. Por isso, o técnico Dorival Júnior precisou improvisar aí, escalando Félix Torres na lateral direita. Com isso, o setor defensivo perdeu força ofensiva e sofreu com as investidas do rival. Vamos ver aí o que disse então o Bidu da equipe do Corinthians. Sabemos da importância desse jogo. São poucos pontos que nos distancia ali da ponta de cima da tabela. Sabemos que, como havia dito, é um jogo extremamente importante. O professor veio nos auxiliando bastante, mas a preparação foi muito boa e, se Deus quiser, vamos sair vitoriosos daqui. Realmente teve ali o trabalho dele, né? Teve algumas mudanças ali durante o jogo, a gente pode fazer também. O professor sabe o que é melhor para a equipe e estamos preparados aí para esse jogo. Bom, o Dorival tem analisado, né, e já reclamou que a equipe precisa de reforços. Eu acho que você tendo a maioria do seu elenco à disposição, é natural que você pense nas melhores possibilidades possíveis. Eu acho que é isso que nós ganhamos. O retorno de alguns, a saída de outros, um cartão. Mas o importante é a preparação de todos, o condicionamento de todos e a busca pelo resultado. De uma forma coletiva, nos preparando o máximo possível para um compromisso bem difícil e complicado. Bom, o Palmeiras, né, que está ainda em atuação na equipe do Campeonato Brasileiro, tem feito aí alguns jogos até de forma irregular, não tem convencido muito o torcedor nessa disputa, e até o próprio técnico, o Abel Ferreira, tem falado sobre isso, das correções que ainda precisa fazer na equipe. O Palmeiras tem um duelo difícil também nesta rodada de amanhã, né, Thales? É isso mesmo, Samuel. Para o duelo aí com o Fluminense, né, o técnico Abel Ferreira será obrigado aí a mexer na formação titular do Palmeiras. O zagueiro Bruno Fux recebeu aí seu terceiro cartão amarelo aí na vitória diante do Atlético Mineiro no domingo, né? Está suspenso. Sem o defensor, que soma 22 partidas na temporada, o provável substituto que pode ser acionado pelo treinador português é o Mikael. O reserva, né, soma 14 partidas nessa temporada e foi titular aí pela última vez contra a equipe do Chelsea, né, nas quartas de final da Copa do Mundo de Clubes. Diante de Mirassol e Atlético Mineiro pelo Brasileirão, ele não deixou o banco de reservas. Vamos ver o que disse aí o Abel em relação à equipe. Na verdade, né, quem vai falar é o Piquerez e também o Mike, jogadores que vêm aí falando sobre o trabalho, são atletas mais experientes do elenco. Sabemos que o Campeonato Brasileiro é um campeonato muito difícil. Sabemos também que podemos entregar mais, né? E estamos trabalhando para isso. Vamos fazer de tudo para cada jogo estar melhor. E procurar sempre estar na ponta da tabela. Mas vamos com tudo, vamos para fazer um grande jogo, precisamos fazer um grande jogo para que a confiança volta. Sabemos que estava no Mundial, mas agora temos que trocar essa chavinha, porque, como eu disse, o Campeonato Brasileiro tem que estar sempre regular, né? Graças a Deus já são quase 200 jogos, são 5 temporadas aqui.
Então eu já sei um pouco como é a dinâmica aqui no Brasil, nesse clube aqui que é muito grande, então tem que estar tranquilo, manter o foco, continuar trabalhando, que aqui não dá muito para se lamentar ou para se elogiar depois de um resultado, de uma boa ou uma mala atuação, bola que sigue, continuar trabalhando. É isso aí, o Santos também entra em campo nesta quarta-feira em duelo importante pelo Campeonato Brasileiro. A equipe do Peixe para o duelo em baixa, né, após aí a derrota para o Mirassol na rodada passada do Campeonato Brasileiro. O Peixe hoje é o 17º colocado da competição, primeira dentro da zona de rebaixamento para a segunda divisão e precisa vencer o Internacional para sair do Z4 e sonhar com maiores objetivos aí no torneio. Vamos colocar aí a rodada completa e o Thales vai nos ajudar para falar dos jogos que movimentam esta quarta-feira na rodada do Campeonato Brasileiro. Claro que nós já falamos aí de alguns jogos, mas temos também a equipe do Atlético Mineiro enfrentando o Fortaleza. Teremos também Grêmio enfrentando a equipe do Botafogo. O Vasco da Gama contra o Bahia. Fluminense contra a equipe do Palmeiras. Ceará e Mirassol. Corinthians contra Cruzeiro. Vitória Sport. Red Bull Bragantino encarando a equipe do Flamengo. Santos Internacional. E Juventude encarando a equipe do São Paulo. São jogos aí da 16ª rodada do Brasileirão acontecendo nesta quarta-feira. Temos aí a classificação, né, Thales? É isso aí, temos aí a equipe do Cruzeiro aí na primeira colocação com 33 pontos, na segunda colocação Flamengo com 30, Red Bull Bragantino com 27 e finalizando aí o G4, Palmeiras com 26 pontos. Aí no chamado bloco intermediário nós temos Botafogo e Bahia 25, Mirassol 21, Fluminense 20 pontos, o mesmo número de pontos do Atlético Mineiro e o Corinthians fechando a primeira parte da tabela com 19 pontos na 10ª colocação. Já virando aí a página, nós colocamos para você aí, é claro, já naquele chamada segunda parte da classificação que preocupa, né, Thales? É isso aí, o Ceará se encontra aí na 11ª posição com 18 pontos, a equipe do Internacional com 17, Grêmio com 17, a equipe do São Paulo na 14ª posição com 16, Vitória com 15 pontos na 15ª posição, Vasco com 14 pontos e já no Z4, Santos com 14, Juventude com 11, Fortaleza com 11 e a equipe do Sport com apenas 3 pontos conquistados. É o Campeonato Brasileiro agitando aí os nervos do torcedor também neste meio de semana. Final de JR 23, a gente volta amanhã com mais uma edição, porque tá na boca do povo, tá na palma da mão, é o JR 23.